O programa acontece na Uniesp e foi conhecer o Instituto Fernando Henrique Cardoso em um passeio que fez parte do cronograma da Semana Acadêmica de Administração da Unidade Centro Velho. O Instituto foi fundado em 2004, pelo Fernando Henrique, e a intenção dele é preservar e difundir o acervo presidencial durante os 8 anos que ele foi presidente, e também explorar um pouquinho da história nesse período. A gente tem essa exposição que é aberta ao público, é a única parte do Instituto que é aberta ao público. A gente recebe tanto visitas individuais como os grupos agendados. Esses grupos são tanto de ensino médio, técnico, profissionalizante e ensino superior. Essa exposição conta um pouquinho da história da economia brasileira, durante o período de 80, 90, 2000, focando na crise de hiperinflação que o Brasil viveu durante essas épocas. A gente fala sobre os diversos planos, então plano cruzeiro, cruzado, cruzado novo. A gente fala sobre as mudanças das moedas. A gente fala também sobre o impacto das medidas na vida das pessoas naquela época, então o que causou os congelamentos de preço, o que causou também a retenção do valor no plano do Collor, por exemplo. E também a gente depois conversa um pouquinho sobre a importância da economia no nosso dia a dia. É basicamente isso. Os alunos puderam relembrar a história e saber mais sobre os assuntos abordados na exposição Plano Real, assim como a importância da nossa moeda corrente e das versões anteriores. Olha, foi muito bom para o nosso aprendizado, para a gente aprender um pouco mais sobre a economia do nosso país. E realmente eu não conhecia aqui o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Para mim foi bastante interessante, pude aprender um pouco mais sobre a nossa economia, sobre a nossa história, entender um pouco o que minha mãe passou durante esses períodos da economia. Tem bastante coisa para a gente aprender e isso aí enriquece no nosso até currículo da história da nossa escola. Vem a enriquecer em termos de cultura para que você saiba o que ocorreu e o que talvez amanhã ou depois, não digo que ocorreria novamente, mas pelo menos uma base de conhecimento, para você poder também interpretar hoje o ensino que você tem dentro da sala de aula. O porquê que as coisas aconteceram e o porquê que hoje tem esse caminho, foi tomada essa decisão. Como diz a monitora Clarice Resch, valorizar o presente através da história é uma das conscientizações que acontecem na exposição e traz mais conhecimento para os alunos. Muitos de nós, da nossa idade, pessoal que está na faculdade, eu tenho 25 anos, então nós não crescemos nessa época, que foi uma época muito ruim para o Brasil, a gente já cresceu numa realidade totalmente diferente, e a gente só escuta nossos pais comentarem, nossos pais, nossos avós, trazerem isso um pouquinho para a gente. Com interação e jogos com histórias reais, o passeio do Jogo do Saber fica mais interessante, com o apoio de quem tem um sonho para todos. O Dr. Fernando Costa, que é o nosso mantenedor, ao lado da dona Cláudia, eles têm um sonho, que é de levar ensino de qualidade a uma população que até então não tinha oportunidade de estar numa faculdade. E eu acredito que essa parceria, como eu citei logo no começo, dos mantenedores, os diretores, coordenadores, os próprios professores que se empenham tanto, essa parceria reflete no aluno, e a gente leva essa qualidade, porque isso é qualidade. Nós temos um time de docentes de primeira linha, que foram avaliados até pelo próprio MEC com nota máxima. Então, assim, esses docentes e com esses eventos que é proposto pela coordenação, e os docentes abraçam, a direção dá um super suporte, apoio total, é que traz essa qualidade de ensino que reflete na fala do aluno, ele como profissional, na colocação dele como profissional, e que se propaga levando o nome da Uniesp e elevando como um ensino de qualidade para uma população que até então não tinha essa oportunidade.